Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos começar a nossa live. Vou aguardar um tempinho aqui o pessoal começar a entrar, tá certo? Muito bem, vejo que algumas pessoas já estão começando a entrar. Vou dar mais uns minutinhos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ver bem? Conseguem ouvir? Sim? Ok. Ok. Então vamos lá. Vamos aproveitar o horário, né? Que marcamos às 10, enquanto algumas pessoas ainda vão entrando. Eu queria então desejar um bom dia para todos e para todas. Dizer que, na verdade, esse é o início de uma série de lives que irão acontecer aqui no Instagram do PPGAP. Toda semana, né, nesses meses de maio e junho, já estão programados atividades relacionadas a temas, né, voltados para a arqueologia e o patrimônio. Então se preparem que a partir de hoje, essa é a primeira de uma série que virá aí nos meses de maio e junho. Eu gostaria de começar explicando o que é essa live, na verdade. Essa live é, digamos assim, promovida, idealizada pelo colegiado do PPGAP. Nesse contexto que nós estamos vivendo agora, né, de pandemia, de isolamento social, logicamente as instituições de educação, incluindo as universidades, estão fechadas. Então várias atividades estão sendo planejadas para que os alunos, os professores, possam estar se movimentando, né, mostrando suas produções, falando dos seus trabalhos e suas pesquisas. E essa live tem esse cunho. A partir da iniciativa do colegiado do PPGAP, a ideia é que os alunos, né, organizem, preparem temas ligados à proposta do curso, né, do mestrado, e que possa estar socializando com um público não apenas acadêmico, mas um público geral, formado por diferentes pessoas que nem conhecem, talvez, a arqueologia ou as várias ramificações do patrimônio cultural. Então, sejam bem-vindos. Eu queria até me apresentar, né, que eu acabei começando e não me apresentei. Eu sou o Alvandir Bezerra, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a UFRB. E essa live, ela foi pensada com a temática que vocês já viram no convite, né, que é a preservação de sítios de arte rupestre diante de ameaças de destruição. Essa temática que eu estou abordando agora e trabalhei junto com a minha colega que vai apresentar daqui a pouco para vocês, a Nayane Lima. Quando foi pensado a ideia dessa live, eu chamei a Nayane para a gente pensar uma proposta de apresentação, porque o tema de pesquisa dela envolve um sítio de arte rupestre. E o meu tema de pesquisa também envolve um sítio de arte rupestre. E aí, conversando com a Nayane, a gente foi pensando como desenvolver, que temática a gente iria trabalhar com relação ao sítio rupestre. E o que a gente percebeu que havia em comum na nossa conversa, que chamava muita atenção, era a vulnerabilidade desses sítios de arte rupestre, seja de pintura, de gravura, diante de várias ameaças, né, que visam destruir esse sítio, ou seja, que propõem a destruição desse sítio, seja de maneira inapropriada, seja de maneira involuntária, como seja de maneira também voluntária e proposital. Então, conversando com a Nayane, a gente achou que era um tema pertinente para trabalhar com arte rupestre, trabalhar a questão da preservação e da destruição, trabalhando essa dicotomia, digamos assim, em sítios rupestres, tá certo? Então, daqui a pouco a Nayane vai estar junto comigo, a Nayane também é aluna do mestrado, vai estar junto comigo conduzindo esse trabalho, tá certo? E esse tema, o tema da preservação de arte rupestre, está muito ligado, sempre que a gente ouve, né, palestras, ou a gente participa de eventos, ou faz leitura de artigos ou textos voltados para a arte rupestre, é muito comum, até no bate-papo, na própria universidade, com os colegas, a gente sempre ouve muita ênfase nas pinturas, a gente ouve muita ênfase na qualidade das pinturas, no potencial gráfico, no sítio rupestre, a gente fala tanto nisso, até no contexto natural, que às vezes a questão da depredação passa desapercebida. Às vezes a gente não comenta que aquele sítio está ameaçado, que ele pode desaparecer. E um sítio rupestre não tem volta.
a destruição de um sítio rupestre significa o fim. Não tem como você reconstruir a história gráfica daquele espaço, porque, enfim, infelizmente não tem como você fazer isso. Então, e quando a gente fala de depredação de sítio de arte rupestre, claro que, logicamente, vem logo na cabeça da gente o intemperismo. Os sítios rupestres são sítios muito vulneráveis à questão da natureza, né? A ação do vento, da chuva, do sol, enfim, são elementos do intemperismo que influenciam muito na destruição de um sítio rupestre. Porém, não é esse o grande problema de um sítio rupestre. É tanto que a destruição natural, hoje, está sendo muito bem trabalhada na arqueologia através da conservação. Existem arqueólogos especialistas nisso, em conservar sítios, ou melhor, preservar sítios rupestres através de conservação, de um trabalho de restauro, um trabalho de revitalização, um trabalho de prevenção de destruição de sítios a partir da ameaça natural. Mas eu acho, e eu tenho certeza que vocês compartilham comigo, que a grande ameaça hoje de um sítio rupestre ou qualquer sítio arqueológico é a ameaça antrópica, é o ser humano. Nós somos os principais destruidores de um sítio rupestre. Sítios que estão lá há milênios, sítios que estão lá há milhares de anos, e em segundos o ser humano pode destruir. Então, eu acho que é nessa questão antrópica que a gente deve canalizar essa reflexão da preservação de sítios rupestres. Tá certo? E como é que nós pensamos a live de hoje? Nós pensamos, como já expliquei, essa live foi pensada em conjunto com a nossa colega Nayane Lima, e em conversa nós pensamos em trazer convidados que possam estar abordando junto com a gente essa temática. E, logicamente, o primeiro convidado é um conhecido de todos vocês, que é o professor Carlos Echevarne, que é um especialista nessa área, né? E eu vou convidá-lo, não sei se o professor Carlos está, não sei se ele está plugado aí, não vi ainda o professor Carlos Echevarne, mas ele será o primeiro convidado a falar. Depois teremos a Nayane, que irá falar um pouco dos seus trabalhos de pesquisa, que envolve também a questão da preservação, ou seja, ela vai enfatizar, exemplificar um trabalho que ela fez e que mostra um pouco isso. E logo em seguida, o terceiro convidado será o Renato Heine, que eu vou deixar para apresentar na hora exata, porque é uma figura que vocês vão gostar muito, é um grande amigo, e eu acho que vai enriquecer muito essa live de hoje, essa discussão que a gente está tendo aqui. Tá certo? Mais uma vez eu pergunto ao professor Carlos se ele está presente, ainda não vi se ele está aqui conosco, se está presente aqui na live, não vi. Eu vou aguardar um posicionamento dele para ver se a gente pode já convidá-lo a iniciar esse nosso bate-papo. Outra questão, fiquem à vontade, à medida que os nossos convidados forem participando, vocês podem estar fazendo perguntas, e eu queria até aproveitar e dizer que a Mirta Barbosa vai estar aqui comigo, nos bastidores, anotando as perguntas de vocês, porque eu não tenho uma mínima relação com as lives, eu não tenho uma dinâmica de ficar ouvindo, falando e anotando perguntas, eu não tenho essa dinâmica ainda, é uma tecnologia muito distante ainda da minha realidade, eu que estou tão acostumado a palestras, o professor Carlos acabou de entrar, eu vou convidá-lo, mas voltando ao que eu estava falando, eu estou acostumado a palestras, a questão presencial, ainda não estou acostumado com essa ferramenta, tá bom? Já falei demais, eu vou convidar o professor Carlos para a gente começar a nossa live de hoje. Então, professor Carlos, eu vou solicitar aqui a sua presença, tá bom? Pronto, acabei. Vamos aguardá-lo aqui, o aceite dele, para a gente começar, enfim, com o nosso primeiro convidado dessa live de hoje. Não sei se o professor conseguiu receber, deixa eu tentar de novo aqui. Vamos ver se ele consegue. Aguardar aqui a presença do professor Carlos. Pronto. Olá. Muito bem. Olá, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Um prazer estar com vocês, com todos os ouvintes e videntes também. Professor, antes da sua fala, eu posso dar uma breve apresentação do senhor? Breve. Pronto. Eu queria apresentar com todos aí o senhor também, que eu acho que fica mais interessante essa apresentação. Na verdade, eu acho que, para mim, a maior dificuldade dessa live é sintetizar a vida profissional e acadêmica do professor Carlos Echevarne. Para mim é um grande desafio tentar sintetizar a vida acadêmica e profissional dele dentro da arqueologia. Mas, em linhas gerais,
vou tentar, enfim, apresentar para vocês. O professor Carlos é professor titular da Universidade Federal. Seja breve. Seja breve, exato, serei breve. O professor Carlos é professor titular da Universidade Federal da Bahia, é professor da pós-graduação na UFRB e temos muito orgulho de ser aluno do professor Carlos Etchevarne. E o professor Carlos, na verdade, vou pular logo a vida acadêmica dele, que o professor tem uma formação acadêmica invejável, de cunho internacional. O doutorado dele foi no Museu de História Natural de Paris, que é uma referência na arqueologia mundial. Tem pós-doutorado na Universidade de Coimbra, que é outra referência internacional. Mas a vida profissional do professor Carlos é que é muito interessante para a gente, principalmente na Bahia. Sem dúvida nenhuma, ele é que deu a base, o alicerce da arqueologia na Bahia. Foi a partir dele, claro, nós temos o Valentim Calderon, que foi o percussor das pesquisas arqueológicas na Bahia, mas, sem dúvida, foi com o professor Etchevarne que a pesquisa arqueológica ganhou um outro cunho aqui no Estado, não só através da pesquisa, mas também na formação de profissionais. Nós devemos muito a ele a formação de grandes profissionais que hoje estão atuando, não só aqui no estado da Bahia, mas em outros estados. E temos um exemplo na UFRB, dois exemplos, o professor Carlos Costa e o professor Luiz Fernandes, que vem dessa safra aí, da orientação do professor Etchevarne. Mas eu queria falar rapidamente da vida profissional. O professor Carlos vem trabalhando há décadas aqui na Bahia com arqueologia e principalmente com arte rupestre. E eu acho que o grande diferencial desse trabalho dele é através do livro Escrito na Pedra. Foi publicado em 2007, 2006, 2007, não me recordo exatamente, mas ele vai me corrigir. Mas o Escrito na Pedra realmente é uma obra que é uma referência de arte rupestre para o Brasil e mais especificamente no estado da Bahia. E a partir do Escrito na Pedra, o professor vem desenvolvendo uma série de projetos de cunho não só arqueológico, mas educacional no estado, e vem contribuindo demais para esse trabalho. Então, eu já falei demais, o tema é arte rupestre e preservação. Eu vou deixar agora que o professor Carlos fale para vocês, que eu acho que é o mais importante aqui nesse momento, é a gente ouvir o professor Carlos. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Obrigado, Bandi, muito generoso com suas palavras. Então, eu dividir minha apresentação em três pontos principais, né? Por que preservar os sítios de arte rupestre? Problemas de preservação e seus agentes, né? E propostas de ações, né? Então, começarei pela primeira série de questões. Por que preservar os sítios de arte rupestre? Então, eu acho que, inicialmente, porque eles são documentos únicos, são documentos históricos, né? Que provam a passagem, a existência, a permanência de grupos humanos em determinada região. E eles provam de uma maneira muito particular, eles provam de uma maneira muito exemplar, ostensivamente, ou seja, ninguém pode deixar de ver, ninguém pode deixar de identificar esses locais como uma questão vinculada a grupos antigos, mesmo que não seja arqueólogo. Ou seja, isso a gente constata quando vamos para campo, em lugares assim, meio perdidos no mato. As pessoas sempre identificam esses locais como lugares em que grupos, especialmente grupos indígenas, né, teriam deixado suas marcas. Então, sempre se fala em sítios vinculados à toca do caboclo, toca do índio, toca do... enfim, sempre vinculados a grupos que têm a ver com o passado histórico dessa localidade, dessa região. Não? Então, inicialmente, porque são documentos históricos. Segundo, porque eles são também monumentos arqueológicos, porque são espaços culturalizados que emergem na paisagem dessa forma, de uma maneira espetacular, diria eu, né? E dessa forma se constituem atributos adquiridos dessa paisagem, que inserem o passado no contemporâneo. Daí a ideia de tratá-los como monumentos.
A terceira ideia é por que preservar os sítios? Porque podem dinamizar, isto já tem um aspecto muito mais prático, muito mais diretamente vinculado aos grupos que convivem com esses sítios, que estão próximos a esses sítios, né? Porque eles podem dinamizar a economia local se houver uma proposta de gestão visando, por exemplo, a visitação controlada, uma visitação seletiva, uma visitação bem organizada, de forma de não afetar a integridade desses locais, né? O quarto elemento seria porque eles podem ser adoptados como referências identitárias pelas populações locais. Se elas conhecessem, se elas soubessem, se elas entendessem um pouco o que isso significa. Quais podem ser adoptados? Podem ser adoptados, não quer dizer que são, né? Poderão chegar a ser adoptados como referências identitárias, na medida em que ajudam a criar o sentimento de topofilia, né? Por último, porque ajudam a enriquecer o processo de educação nas escolas, podendo ser adoptado como eixo temático, como um leitmotiv, né? Ou seja, permanentemente estar presente em diferentes disciplinas programáticas das escolas, né? O sea, tanto em todos os aspectos, desde linguagem, desenho, história, ciências naturais, ciências exatas, enfim, tudo tem a ver com esses sítios arqueológicos, esses monumentos arqueológicos, que, por sinal, na Bahia tem quantidades extraordinárias. Ou seja, temos um acervo de sítios, né, com pinturas em lugares assim fantásticos paisagisticamente, às vezes são insuspeitáveis que existam pinturas em determinados locais, nos leva sempre a tentar entender esses grupos a partir desses vestígios dos locais onde eles decidiram que deviam ficar, né? São locais extraordinários, mas na Bahia tem muitos mesmo. Não tem município com afloramentos rochosos, né, claro, que não tenha alguma manifestação gráfica desse tipo. E isso por um lado, já mais ou menos acredito que posso ter dado uma ideia importante do porquê seria preservar esses sítios de arte rupestres. Além de que, eu acho que começando a preservar os sítios de arte rupestre, que são aqueles que podem ser entendidos imediatamente, visualmente, como coisa diferente e vinculada ao passado. A partir disso, podem ser tratadas outros tipos de sítios, né, que são descobertos também na Bahia, como sítios cerâmicos, sítios líticos, oficinas, de modo que, e também, por que não, já vincular um pouco a populações europeias, de origem europeia, né, também. Ou seja, seria um ponto de partida também para uma preservação mais ampla, ou seja, para uma preservação que aponte para todos os locais que pudessem dar indícios particulares de uma ocupação humana. Os problemas de preservação, bom, primeiro que devemos entender isso que falei, ou seja, o número enorme de sítios com pinturas que nós temos. Alguns identificados, muitos deles cadastrados, e outros que a gente sabe que existem porque nos foram informados pelos guias e pelos habitantes do local. Ou seja, os municípios, especialmente os municípios da Chapada Diamantina,
mas não unicamente, né? São locais, são municípios com grande quantidade de vestígios, né? São inúmeros, né? Em contrapartida, o número de funcionários dos órgãos de preservação de proteção, que são o IPHAN nacionalmente, o IPAC estadualmente, o número de pessoas que trabalham nesses órgãos que podem estar aptos para promover a proteção são extremamente reduzidos, quando não inexistentes, né, como é o caso do IPAC. Então, temos uma questão estrutural, digamos assim, que faz com que se perceba imediatamente a carência de profissionais que poderiam estar vinculados à preservação de sítios de pinturas, né? Por outro lado, temos as questões dos grandes empreendimentos de impacto ambiental, que têm impacto ambiental, forte impacto ambiental, que são, por exemplo, usinas hidroelétricas, programas de energia eólica, instalação dos projetos de energia eólica, de energia solar agora mais atualmente, as frentes de agricultura extensiva, os projetos de urbanização de algumas áreas, as mineradoras, enfim, entre outros também que possam ser contados, né? Ou seja, o número de a sociedade, digamos assim, contemporânea exige a ocupação desses espaços de forma imediata, de forma radical, de forma que não sejam considerados os vestígios que possam existir, que possam proporcionar dados sobre populações antigas. Não é considerado nenhum projeto assim, é considerado obrigatoriamente, ou seja, quando se consegue que o IPHAN ajude nesse tipo de preservação, né? Mas nós temos casos assim bastante paradigmáticos, né? Inclusive de órgãos estatais, como o Embasa, vou dizer os nomes, porque Embasa é um mau exemplo acerca do cuidado que deve se ter para a questão da preservação de sítios, né? São inúmeros os casos que podemos contar que a Embasa passa por cima, não considera as legislações sobre necessidade de fazer prospecções prévias, enfim. Mas não deve ser o único órgão, né? E outra coisa também que eu acho que influi na questão da preservação é o desconhecimento da população contemporânea sobre os benefícios da preservação dos sítios com pintura. Eu estou muito convencido de que a preservação é beneficiosa, traz benefícios para a população contemporânea em todos os aspectos, que mencionei, inclusive, na primeira parte. Ou seja, na questão identitária, na questão de economia, imediatamente eles podem perceber na questão econômica, ou seja, de que forma esses sítios podem contribuir para a dinamização regional da economia, né? Ou seja, regional, mais do que regional, é um exagero, mas às vezes local da economia. Ou seja, a visitação é um fato importante. Se ela estiver atrelada a princípios, né, para que não prejudiquem o próprio objeto que vai ser visitado, né? Então, eles têm não apenas pela visitação, pelos guias, tem toda uma série de atividades que são
coadjuvantes a esse fato da visitação, né? Ou seja, é transporte, é alimentação, é souvenir, enfim, uma série de coisas fotografias, uma série de coisas que vão acompanhando a visitação. Uma visitação que não deve ser qualquer tipo de turista, de visitante, ou seja, um visitante que seja e que tenha realmente interesse, né? E, efetivamente, quem vai visitar sítios de pinturas é alguém que realmente tem uma preparação muito especial e que não vai perturbar os sítios com pinturas. Esqueci, na questão de problemas de preservação, vou colocar agora, o vandalismo, ou seja, essas visitações espontâneas, essas visitações sem programação, visitações de pessoas que não, às vezes nem vão com guias, que acabam provocando danos irreparáveis nos sítios com pinturas, né? Ou seja, é um estrago, às vezes, muito maior do que algum impacto que possam provocar os empreendimentos econômicos, né? Então, temos um panorama dessa forma, ou seja, uma riqueza extraordinária em termos de sítios arqueológicos e temos problemas sérios, ameaças sérias sobre a integridade desses sítios a partir de ações programáticas oficiais, digamos assim, públicas, e outras que são de ordem privada, né? Que estão, em alguns casos, afetando notavelmente. Em alguns casos, a gente percebe que, por exemplo, o desmatamento, que ele permite, ter essa cobertura vegetal que protege os solos, que protege os sítios, né? Mantém umidade, mantém o grau de isolamento, ou de insolação, desculpem, o grau de força dos ventos, né? Então, esse tipo de ambientes que são transformados assim, de forma muito drástica, né? Acabam prejudicando notavelmente os sítios cujas pinturas vão esmaecendo, ou seja, vão desaparecendo aos poucos. Aos poucos não, em alguns anos, não é assim tão a longo prazo. A gente percebe mudanças em alguma coloração de sítios que antes estavam cobertos por vegetação, em termos de algumas décadas, de uma década, né? Ou seja, um impacto radical, né, que acontece. Então, bom, o que fazer, né? Ou seja, quais seriam as ações que a gente pode propor? Eu já vi, enfim, ao longo da minha experiência com prefeitos, com secretários de culturas, com secretários de meio ambiente, com secretarias estaduais de meio ambiente, de cultura e de turismo, ou seja, foram absolutamente ineficazes. Não se compreende, não houve nunca uma sensibilidade para atender esse tipo de documentos arqueológicos e o benefício que traria até do ponto de vista econômico. Então, a única vez que realmente houve uma sensibilidade muito especial foi na administração do IPAC de Frederico Mendonça, que foi nesse momento em que se estabeleceu um convênio entre a Universidade Federal da Bahia e IPAC para tomar 6 municípios como projeto piloto para criar um programa que se chamava assim, Circuitos Arqueológicos de Visitação da Chapada Diamantina, e que tinha esse propósito, né? Ou seja, primeiro, fazer uma seleção
desses sítios conjuntamente com a população. Ou seja, é uma atividade muito vinculada às decisões e às opiniões das pessoas que moravam próximo dos sítios. Ou seja, é absolutamente participativo, né? E ele entendia também de que os sítios arqueológicos não podiam estar desvinculados de outros aspectos de caráter social, de caráter cultural, de caráter natural. Então, nesse circuito, havia uma amostragem de uma série de aspectos socioculturais que concluíam, terminavam, finalizavam com a visitação de um sítio com pinturas. Estávamos já no segundo ano, quase concluindo o segundo ano de trabalho para a implementação desses projetos, quando mudou o governo do Estado e mudaram os interesses, né? Já não foi mais um projeto de interesse do novo governo e concluiu. Isso nos deixou num estado de prostração muito grande, de frustração também, a nós e inclusive as comunidades que a gente tinha contatado, estimulado, enfim, e que tinham criado grandes expectativas com relação a esses circuitos, né? Então, seria esse programa de sensibilização permanente que nós já estamos fazendo. Eu me transformei em um evangélico pregador da arqueologia, ou seja, indo permanentemente para o interior a falar de arqueologia, dos sítios de pinturas, etc. Algum dia, o meu grande companheiro, mas eu acho que não tem outra solução a não ser despertar, abrir os olhos para que as pessoas percebam o potencial que esses sítios arqueológicos têm, né? A gente não tem que dar a decisão para ele, não tem que tomar a decisão, faça isto, faça outro. Temos que trabalhar conjuntamente. Acho que eles também têm que ter a responsabilidade de criar junto conosco e de sentirem que esses locais com vestígios arqueológicos são de seu domínio também e formam parte de sua paisagem, da experiência de vida cotidiana, né? Já que eles abram os olhos para isso. Então, são inúmeros os casos, seminários, visitas guiadas, com uso de instrumentos, enfim, aulas, palestras, são inúmeras, já não consigo contar mais, em diferentes locais da Chapada Diamantina que a gente tem feito, né? Falando em igrejas, falando dentro de sindicatos rurais, ou falando nas próprias escolas com os professores, com aulas com os professores, os alunos, enfim. Temos uma disciplina, tem uma disciplina na graduação da UFBA, que se chama Ação Comunitária, Ação Curricular em Comunidades, né? E cada semestre eu tento levar alunos para que eles também ajudem nessa divulgação, nessa sensibilização. Agora estamos com cortes de verbas, etc., e tivemos alguns inconvenientes em visitar, mas fizemos isso em muitos anos, né? O que nós podemos fazer também, o apoio a microempreendedores para a implementação de roteiros de visitação. Não precisa ser grandes projetos, enormes projetos, são pequenos, apoio logístico, apoio científico, e outro tipo de apoio que possa... Porque, às vezes, os microempresários do interior têm muitas dificuldades em desenvolver um projeto de visitação. Então, acho que a gente tem condições de ajudar nesse sentido. Eu estou já preparando um pouco
o campo para depois uma fala que vai vir depois, né? Com o Renato. E uma coisa que sempre desejei, e que não sei se vou conseguir ver ainda em vida, seria a participação de arqueólogos no planejamento de programas estratégicos econômicos. Ou seja, uma inserção nas esferas de decisão. O arqueólogo fica muito periférico sempre. Fica ignorado. Nunca existe quando você tem que tomar uma decisão desse tipo. Então, seria muito interessante se a gente puder conseguir nos introduzir nessa esfera política, seria isso. Tá? Outra coisa que poderia ser interessante são as exposições e visitas guiadas para professores e lideranças locais. Isso ajuda muito quando as lideranças também aderem a essa ideia da preservação. Né? Eu acho que são nossos grandes apoios, nossos grandes tripé nos locais de atuação. Né? E, por último, apenas para mencionar, acho que já fui bastante longo, né, da minha fala. Quando tenho ainda alguns minutos, Avandir? Na verdade, professor, já estourou algum tempo, mas é porque a sua fala é tão boa que eu não me sinto vontade de interromper. Brevemente, porque não quero deixar também tem outras pessoas para falar e quero ser simplesmente isso, ou seja, reproduzir em outras esferas esse projeto em que participa a universidade junto com o órgão de preservação. Acho que isso foi um momento muito feliz na história da arqueologia da Bahia. Infelizmente, terminou meio frustrado, mas acho que a gente tem que repetir essa questão. Muito obrigado e pela paciência, né, também. Bom, Carlos, mais uma vez, eu que agradeço, acho que o público agradece suas palavras. Eu não me senti à vontade de avisar que o tempo já estava extrapolado, já tinha extrapolado, porque sua fala sempre agrega demais ao conhecimento de todos, então eu acho que seria impossível interrompê-lo, porque você só vem a contribuir muito com esse tema, principalmente dentro da arqueologia, então, nem se fala. Mas, durante a sua fala, teve algumas observações, e tem uma pergunta que eu queria socializar aqui para enfim, responder. Na verdade, eu queria começar pelo professor Carlos Costa, que fez uma observação muito pertinente, lembrando que por conta do Escrito na Pedra, sua publicação, e além das atividades que você vinha realizando na Chapada Diamantina, principalmente com os projetos de pesquisa, de educação patrimonial, o senhor foi reconhecido, né, nacionalmente com o prêmio máximo do patrimônio, que é o prêmio do IFAM, que é o prêmio, deixa eu pescar aqui, que é o prêmio Rodrigo Melo Franco, que é o prêmio máximo do patrimônio, é um reconhecimento, né, para aqueles que trabalham em prol do patrimônio brasileiro, cultural brasileiro, no seu caso, arqueológico. Então, o professor Carlos Costa lembrou que o senhor ganhou esse prêmio do IFAM com muito mérito, e eu queria socializar isso para todos. Teve também o Alan, que deu uma contribuição, quando o senhor falou de vandalismo. Ele disse que o vandalismo é um problema mundial, não apenas um problema nosso, nem de Estado, nem de nação, nem de Brasil, é mundial. E Yari Bezerra, ela que é professora, coordenadora pedagógica, ela fez uma observação que ela acha que esse tema da preservação deveria ser levado às escolas e ser utilizado como forma de sensibilização. E aí o senhor complementou, dizendo que a gente já vem fazendo isso. Eu digo a gente, que eu me incluo na sua equipe, tenho um prazer muito grande trabalhar ao seu lado, e que você já enfatizou que trabalha muito, não só na Chapada Diamantina, mas em vários lugares da Bahia, em várias escolas, em várias comunidades. Então, realmente tem essa preocupação já do seu lado de fazer esse trabalho de cunho educacional, de sensibilizar as pessoas em prol da preservação dos sítios arqueológicos, nesse caso de arte rupestre, que é o nosso foco. E temos uma pergunta aqui do Luciano Cunha, amigo meu, a gente já trabalha, ele é da parte ambiental, e fez uma pergunta aqui muito pertinente, eu queria socializar com você, queria que você respondesse a ele e ao público. Ele diz o seguinte: ele quer que você faça uma reflexão entre a mineração
e as pinturas rupestres, ou seja, esse conflito. Por que ele coloca esse conflito? Porque ele está enfatizando aqui que a mineração é de utilidade pública e, às vezes, tem um problema da locação dela, ou seja, da localização. Como tirar uma mina do lugar, por exemplo, aonde tem pintura rupestre? Como seria essa briga, entre aspas, entre a mineração e a pintura rupestre? Como é que você enxerga esse conflito entre a mineração e as pinturas? Claro, porque, na verdade, a mineração que ele fala seria as pedreiras, ou seja, o uso tanto seja de rochas graníticas, como, sobretudo de rochas graníticas, né? Mas tem também dos arenitos e dos calcários, que são cortados para construção, especialmente, né? Para urbanismo. Eu acho que isso é um grande desafio, é verdade, porque também, no caso das empresas, a gente conseguiria, entre aspas, se houvesse realmente um controle, direcionar para locais onde não houver pinturas rupestres, porque eu não vou trocar como diria, não vou permitir que uma empresa, por uma questão de licitação e que tenha preenchido todos os requisitos legais, mexa com uma pintura rupestre. Ou seja, eu já tive que fazer uma coisa também que me provocou um conflito muito grande. Vou adiantar, porque não sei se adiantar agora ou se depois posso falar junto com a Nayane, porque eu entendi, eu imaginei. Tem a ver com isso, né? Pronto, eu imaginei que se eu iria adentrar... Posso responder, então, quando a Nayane já tenha falado? Pronto, quando a Nayane concluir, aí eu passo para o senhor de novo, que eu percebi que o senhor entrar nessa temática. Eu queria só concluir, então, agradecer mais uma vez a sua palavra, mas o senhor vai voltar daqui a pouco. A Lisandra fez uma observação, enfatizando o que o senhor já tinha dito, né, a extrema relevância de trabalhar a educação patrimonial com os estudantes e com a comunidade, e que isso perpassa realmente pela valorização das ciências humanas, né, e do patrimônio. Eu compartilho com a Lisandra, acho que o professor Tchevarne também compartilha, tá certo? Professor, mais uma vez, obrigado. Eu vou pedir a Nayane que mostre um ok aqui para mim, para poder convidá-la. Nayane, por favor, acompanha. E, professor, obrigado mais uma vez. Daqui a pouco o senhor retorna, tá bom? Nayane, eu estou aguardando o seu... Tá bom, obrigado. Daqui a pouco eu retorno. Estou aguardando a Nayane aqui. Deixa a Nayane dar um ok para eu poder chamá-la aqui para... O Luciano está agradecendo a sua resposta, professor Carlos. E a Nayane agora entrou, eu vou convidá-la. Tá bom? Metade, né? A resposta pela metade. Só um momento aqui que eu vou convidá-la. Aguarda um pouquinho que eu vou convidar a Nayane. Deixa eu tirar o... Ela está subindo? Tá. Deixa eu tentar aqui que está tendo um probleminha do meu, que eu não consigo chamar a Nayane. Preciso retirar o professor Carlos. Um problema técnico que é entre o celular e a pessoa que está desenvolvendo aqui, que sou eu. Deixa eu tentar chamar a Nayane. Só um momento. Eu não estou conseguindo tirar o professor da tela e inserir a Nayane. Eu tenho que fazer alguma coisa, meu bandido? Não, acho que não. Acho que sou eu aqui que eu preciso... eu vou te remover. Isso, vou conseguir. Vamos lá. Obrigado. Pronto, acho que eu acabei de convidar a Nayane e vou... Pronto, Nayane está. Bom dia, Nayane. Tudo bem? Tudo bem. Pronto. Seja bem-vinda à live. De momento, assim, bem geral, bem rápido, eu queria só apresentar a Nayane Lima, estudante da pós-graduação, do programa de pós-graduação em Arqueologia e Patrimônio Cultural da UFRB, nossa colega do mestrado, minha colega do mestrado, e ela é graduada em Arqueologia na UNEB,
né, na Universidade do Estado da Bahia, no campus de Paulo Afonso. Então, ela já vem do ramo da arqueologia, né, já vem da área de arqueologia, agora está fazendo mestrado. E, Nayane, seja bem-vinda, e vou deixar a palavra com você. Fique à vontade. Obrigada. Como a Wandi já me apresentou, sou Nayane, e eu vou falar sobre a degradação dos sítios rupestres na cidade de Paulo Afonso. Paulo Afonso é uma cidade que ela está localizada no norte do estado da Bahia, faz divisa com 3 estados, sendo ele Alagoas, Sergipe e Pernambuco. Ela é banhada pelo Rio São Francisco e seu contexto geológico são formações graníticas, que são os matacões, que são blocos de rochas compactas de forma arredondada. Ela tem mais ou menos 119 mil habitantes. Paulo Afonso ela tem vários pontos turísticos, sendo desde o Rio, São Francisco, as cachoeiras, os cânions e os sítios arqueológicos, que é isso que vamos adentrar e falar. O fator principal das degradações dos sítios arqueológicos em Paulo Afonso é a quebra de pedra, que é uma atividade que ela já ocorre há mais de 5 décadas naquela região. Vou falar só um pouco sobre o complexo arqueológico. O complexo arqueológico de Paulo Afonso ele é incluído por 4 povoados, sendo ele Malhada Grande, Rio do Sal, Mão Direita e Lagoa das Pedras. Ou seja, ele é muito grande. Temos mais de 150 sítios catalogados. Junto com a turma de bacharelado em arqueologia, nós visitamos alguns sítios, alguns preservados e outros, como vamos falar sobre a degradação. E outros sítios também eu visitei de um projeto de extensão que eu participei da universidade, Iniciação Científica. Eu vou falar sobre esses 3 sítios em específicos que nós vimos a degradação. A maioria ocorre de forma igualitária. O primeiro sítio que visitamos foi o sítio Caatinga, eu me recordo, e esse sítio, assim que chegamos, vimos a placa do sítio, ela estava toda crafada de bala, buracos de bala, vários buracos de bala, e tinha passarela, ou seja, tinha só o esqueleto da passarela, porque as pessoas também já tinham destruído boa parte da passarela, as sinalizações também, tudo. E o painel de pintura rupestre, ele tinha sido danificado, tinha sido pichado, pessoas tinham feito desenhos e também tinham escrito nomes, como sempre. E tinha muito isso na localização do sítio. O outro sítio que fomos foi o sítio Nebe. E assim, os sítios desse complexo arqueológico de Paulo Afonso, eles estão localizados em propriedades privadas. E esse sítio, o sítio Nebe, é um sítio que é de fácil acesso. Você está ali na BA, na pista, você já vê logo a placa, e isso é pedir aos moradores a permissão, eles permitem a gente, e nós fomos visitar. E esse sítio foi muito engraçado. Eles não foram pichados, ele não foi pichado. Entretanto, nós entramos e vimos, é um matacão bem grande, ele tem mais ou menos 3 metros de altura. As pinturas, que são de formas geométricas, elas são muito bonitas. Porém, eles fizeram um galinheiro nesse sítio. Utilizou como forma de galinheiro, porque também, em determinado horário, fazia uma sombra, eles pegaram e fizeram esse galinheiro. E do lado também desse galinheiro era um lixão. Tinham panelas, tinham plástico, tinham várias coisas nesse sítio arqueológico. Ou seja, servia para galinheiro e servia para lixeiro. E o outro, curiosamente, que era o sítio 109, que é no povoado de Rio do Sal, ele também é muito interessante, porque tem uma casa, e no fundo dessa casa já tem o painel, o matacão, o painel de pinturas rupestres. Quando você abre a porta do fundo, que a gente fala que porta do fundo, lá falar quintal, muro, essas coisas, você já dá de cara com um painel bem grande, um matacão também. Aí pedimos autorização, entramos e fomos ver. Infelizmente, quando chegamos lá, o painel tinha sido... jogaram tinta branca sobre o painel. Infelizmente, a professora que estava nos acompanhando, ela ficou muito triste, né, em ver aquela situação, ainda viu de várias formas se conseguia, sei lá, recuperar alguma coisa, passou várias coisas pela mente dela, só que felizmente não tinha mais jeito. Foi perdido, não foi perdido pela quebra de pedra, mas foi perdido por causa da tinta que foi lançada sobre ele. E quando eu falo sobre essa questão da quebra de pedra, era o meio de sobrevivência, o meio de trabalho daquelas comunidades, era a única forma que tinham para tirar o seu sustento. Então, por volta de 2004, teve um grande problema, porque as pedreiras elas não tinham licenciamento, estavam trabalhando de formas ilegais naquela área, a maioria, e um acordo entre os arqueólogos da UNEB, professores, e também junto com a Secretaria de Meio Ambiente, para a preservação do sítio arqueológico, entraram com ação. E com essa ação, o que aconteceu? Existia uma parceria, um acordo, teve o TAC, o Termo de Ajuste de Conduta,
entre a Prefeitura e o Ministério Público, que acordou pagar uma bolsa, um salário mínimo para aquelas famílias que trabalhavam ali. Durou 6 meses. Quando entrou o outro prefeito, ele não continuou com esse pagamento, com essa bolsa. Aí o que acontece? A população, a comunidade ficou de mãos atadas. E não foi de um dia para outro que veio resolver determinados tipos de questão. Então eles começaram a ficar revoltados. Por quê? Porque o único meio de sobrevivência que eles tinham, os arqueólogos, vamos supor, chegamos lá, a Secretaria de Meio Ambiente chegou lá, o IBAMA tinha fechado tudo, então eles ficaram com raiva e começaram a depreciar mais ainda o sítio arqueológico. Eles falam, um pensamento, né? Eles podem ter dito, a gente não pode quebrar, tornar o paralelepípedo nem a brita, então a gente vai destruir de outras formas. Como eu tinha falado, alguém citou na live, que eu não lembro, sobre o vandalismo. E isso continuou, perpetuou, só que a população voltou a fazer a quebra de pedra. Porque ou fazia, ou então morria de fome. Felizmente, esse é o caso. A vulnerabilidade social da comunidade naquele local. E no projeto que eu participei de iniciação científica, eu tive contato mais com a comunidade. E para mim serviu. O engraçado é que eu fiz muita análise sobre a minha questão, minha função social dentro da arqueologia, a partir desse projeto que eu participei com os colegas de biologia. Eu ia na comunidade, fazia educação patrimonial nas escolas, nas séries iniciais, sempre. Só que por causa do horário, eu não tinha um grande contato com a comunidade. E teve um dia que o carro atrasou para vir nos buscar e tinha várias mulheres sentadas. Eu falei, eu vou começar a fazer meu trabalho de base também com a comunidade, que é aquela comunicação. E tinha várias mulheres sentadas tomando uma fresca, como nós falamos, abaixo de um pé de árvore. E eu começamos a conversar, eu adentrei falando sobre arqueologia, os sítios arqueológicos. De uma hora para outra, uma senhora de mais ou menos 45 anos, vou falar o nome dela, ela me interrompeu e ela falou comigo que esses sítios para ela não tinha interesse nenhum, porque primeiro, esses sítios tinham importância para pessoas que eram letradas, pessoas que faziam faculdade. Para ela, que malmente sabia ler, para ela aquilo não importava. Quando ela acabou de fechar a boca, outra mais nova, que tinha mais ou menos 25 anos, que estava do lado dela, falou que não tinha significado nenhum para elas, aqueles matacões, aquelas pinturinhas, aqueles espinhos que tinham naquelas pedras, porque eles dependiam daquilo para sobreviver. E o pai dela era quebrador de pedra. Vocês conseguem me ouvir? Gente, vocês conseguem me ouvir? Isso, travou. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Isso, conseguem me ouvir? Ó, vou fazer o seguinte, já está batendo o tempo de fechar a live, cada horário, mas eu queria pedir a compreensão de vocês para a gente recomeçar, tá certo? Estão ouvindo? Pronto. Então, Nayane, eu vou pedir a você e a todos que daqui a pouco vai encerrar a live pelo horário de 1 hora, mas eu vou recomeçar e eu vou pedir que todos entrem de novo. Entenderam? Todos ok? Pronto. Então, daqui a pouco vai encerrar, a Nayane vai dar continuidade à fala dela, a gente vai ter o nosso terceiro convidado, o professor Etchevarne vai falar de novo, então eu vou pedir só a compreensão de vocês por causa do tempo. Eu estou vendo aqui que já vai encerrar daqui a pouquinho. Eu vou chamar a Nayane de novo, porque ainda falta o quê? Uns 2 minutos? Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uns comentários sobre a fala dela e esperar encerrar, tá certo? E aí Nayane continua. O que a Nayane estava falando é um ponto muito importante e realmente é um desafio para a arqueologia. É essa relação da sobrevivência humana relacionada a sítios rupestres. Ela deu o exemplo de Paulo Afonso, mas eu também vivenciei algo parecido, muito parecido em Itatim. Itatim, aqui no Recôncavo Sul da Bahia,
bem próximo, inclusive, a Cachoeira, São Félix. Lá em Itatinga, a mesma realidade de Paulo Afonso. As pessoas sobrevivem, 10% da população de um município muito pequeno, isso naquela época, eu estou falando isso em 2007, 2008 mais ou menos, 10% da população sobrevivia a partir das pedreiras. E imagine, lá tem um potencial rupestre muito grande, tem muita pintura e as pessoas quebravam para poder sobreviver. Foi um desafio muito grande, a gente também teve um trabalho de se reunir com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, do município, para a gente pensar em alguma alternativa que não fosse simplesmente embargar todas aquelas pedreiras e deixar as pessoas sem trabalho, porque isso significa as pessoas passarem fome. E a gente tinha naquela época, passei isso para os gestores, que era inviável você tomar uma decisão tão radical e deixar as pessoas morrerem de fome, em prol do patrimônio arqueológico. Com todo o respeito do patrimônio arqueológico que eu tenho e que eu acredito, mas não era naquele momento o principal foco, era pensar nas pessoas. Então nós tivemos várias reuniões e chamamos proprietários dessas pedreiras para tentar ter uma conversa com eles e mostrar, inclusive com os órgãos ambientais, que é possível você licenciar determinadas áreas que não tem pintura rupestre e que as pessoas poderiam retirar pedra. Claro que tem questão ambiental também, não é qualquer rocha o fato de não ter pintura. Tem vários critérios ambientais que tinham que ser levados enquanto além do arqueológico, para que essas pessoas pudessem realmente ter um trabalho viável. Apesar que eu acho que trabalhar em pedreira da forma que se era trabalhado não era um trabalho tão digno, mas era o que eles tinham naquele momento. Então foi um impasse muito complicado. Em vários momentos eu também passei por várias dificuldades, inclusive ameaças, que a gente estava lá, que a arqueologia estava lá querendo impedir que eles trabalhassem, aquela coisa toda. Então, é uma realidade na arqueologia. A gente tem esse embate realmente com determinados empreendimentos quando envolve o patrimônio arqueológico. Mas, como o professor Carlos enfatizou, eu acho que é possível compatibilizar as coisas. É possível que os órgãos ambientais, junto com a arqueologia, junto com os empreendedores, cheguem a um bem comum, digamos assim, e que a arqueologia não atrapalhe o progresso de jeito nenhum. Elas andam juntas, desde que trabalhar de maneira compartilhada. Eu acredito nisso, e eu queria só compartilhar esse exemplo de Itatim, que foi uma dificuldade que a gente teve. Inclusive, o contexto de Itatim é também muito parecido com o de Paulo Afonso, que é um cenário de granito, com pinturas feitas nesse suporte rochoso, e que sofre, infelizmente, essa depredação. Lá em Itatim, hoje, eu não sei como é que está a situação, mas eu sei que a gente conseguiu conduzir de uma maneira que dava para tentar compatibilizar algumas áreas que eram liberadas, né, para que as pedreiras fossem instaladas, sem comprometer o sítio rupestre. Inclusive, o guia, meu principal guia lá em Itatim, um cara, seu Antônio, uma figura, ele foi testemunha várias vezes de falar comigo, olha, Wandy, a gente chegava num sítio, eu percebia que existia um painel de pintura e do lado tinha um local destruído. E eu tinha certeza que ali tinha painéis rupestres que foram destruídos. E quando eu falava isso com o seu Antônio, ele falava, não, realmente foi destruído. Eu falei, poxa, seu Antônio, você soube disso? Ele falou, não, fui eu. Ou seja, o seu Antônio, que era meu guia naquele momento, no passado, ele foi um dos maiores destruidores de sítio, de pintura. E eu perguntei para ele por que ele fazia isso, ele falou mais ou menos o que a Nayane já passou para vocês. Ele falava, olha, meu pai me ensinou, meu avô me ensinou que isso aqui era uma coisa de índio, era uma coisa antiga, e que o valor ficou lá atrás. A gente não tinha nenhuma relação com esse sítio de pintura. O professor Etevani enfatizou isso, do pertencimento. Eles não tinham uma relação com o sítio de pintura. Então, para eles destruir aquilo ali, era simplesmente destruir algo que era do passado, que ficou congelado no passado, que no presente não tinha função nenhuma, no futuro também não ia ter, e não haveria necessidade nenhuma de destruir. Hoje, o seu Antônio é um grande protetor de pintura rupestre. Ele entendeu, junto com a comunidade, a importância desse sítio para a questão da história, a questão até para eles mesmos entenderem as ocupações pretéritas daquele espaço que hoje ele mora. E hoje ele é um grande guardião e difusor da preservação desse sítio de pintura. Então, foi só um relato. Eu estou aqui falando para você, já vai encerrar aqui a live, pelo menos pelo horário, e volto a convidar todos de novo para retornar. Eu vou encerrar aqui e vou aguardar o retorno para a gente fazer, tá bom? Então, aguardo o retorno de todos. Nayane, se prepara para você continuar a sua fala, tá bom? Eu vou encerrar por aqui.